Sejam nas ligas menos famosas, como em disputas olímpicas, tudo pode acontecer quando o assunto é esporte. Em especial nas competições femininas que vêm ganhando destaque a cada dia, as reviravoltas podem ser mais intensas ainda e pegar os espectadores de surpresa com cada escândalo que você precisa ver para crer. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante uma competição de salto com vara, a atleta eslovênia Jerneja Vrizel deu muito o que falar e deixou os espectadores de queixo caído por conta de um leve incidente com seu Fusca. E não estou falando sobre o famoso automóvel da Volkswagen. Enquanto se preparava para seu salto, Jerneja, sem perceber, expôs mais do que gostaria por causa de um problema com seu uniforme esportivo. O incidente, transmitido ao vivo para milhares de pessoas, rapidamente viralizou pelas redes sociais. Apesar do constrangimento, Jerneja manteve o foco e realizou seu salto com perfeição, recebendo aplausos da plateia. No entanto, o incidente já havia sido registrado pelas câmeras e logo virou assunto entre os fãs de esportes e jornalistas, que não perderam tempo em explorar a gafe, compartilhando o vídeo da atleta com milhões de pessoas. Embora Jerneja tenha se esforçado como atleta, esse incidente mostrou que às vezes na vida esportiva tem situações e alguns pequenos detalhes que acabam chamando mais atenção do que o próprio talento dos competidores. A estrela do futebol feminino da Irlanda e camisa 11 do Arsenal, Katie McCabe, sempre demonstra um entusiasmo indomável dentro de campo. Indomável até demais às vezes, já que ela se envolveu em diversas polêmicas por seu temperamento curto e atitudes inexplicáveis de agressividade. A mídia já a chamou até de petulante desregulada. Um dos momentos mais malucos da capitã da Irlanda provavelmente foi numa partida onde ela literalmente usou a bola para bater em sua adversária e ex-colega de time Chloe Kelly. Stanway bronze. The white were going to struggle. Felt a little bit. Quando a bola saiu de campo, Kate a levantou com as mãos para arremessá-la de volta. No entanto, antes de jogar a bola, deu uma cacetada na Chloe, como se fosse a coisa mais normal do planeta. Geralmente, ela acaba saindo impune desses atos agressivos, mas não dessa vez. A árbitra apitou e ela levou um cartão amarelo. Eu daria tudo para poder ouvir a desculpa que ela estava dando para a árbitra naquela hora. O que será que ela disse? Que a cabeça da Chloe estava no caminho? De toda forma, Kate mais tarde comentou o episódio, dizendo que não fez de propósito. Ela disse que fora dos campos é muito mais calma, mas quando está em jogo, a adrenalina acaba falando mais alto e atrapalhando seu julgamento, mas que ela nunca entra em campo com a intenção de machucar as pessoas. Seja verdade ou não, esse cartão deixou ela de molho por um jogo naquela época, uma boa oportunidade para esfriar a cabeça e refletir sobre o que fez com a coleguinha. No Campeonato Mundial de Natação em Budapeste, a nadadora americana Anita Alvarez deu um baita susto na plateia e nos jurados ao desmaiar e afundar profundo da piscina. Anita estava realizando sua apresentação de nado artístico quando começou a passar mal. Quando a plateia percebeu que ela estava se comportando de forma estranha, a reação foi palpável. Sua treinadora, Andrea Fuentes, pulou na água para salvá-la, trazendo Anita de volta para a superfície, onde ela recebeu atendimento médico imediatamente. A equipe examinou seus batimentos, níveis de oxigênio e pressão. Felizmente, tudo parecia estar estável, mas ela continuava desacordada. Então foi levada para o hospital. A treinadora, que possui 4 medalhas olímpicas, contou que mesmo com toda a sua experiência, aquele foi o momento mais assustador da sua carreira inteira. O nado artístico é um esporte como qualquer outro, onde os atletas precisam se esforçar bastante. No entanto, o diferencial aqui é que eles estão dentro da água, um lugar bem perigoso para nós seres humanos desmaiarmos. E isso acaba acontecendo mais do que você imagina. Prender a respiração enquanto faz todos aqueles movimentos pode ser extremamente desgastante, levando o corpo ao extremo. Felizmente, Anita se recuperou e está pronta para continuar competindo. A atleta nigeriana Blessing Okagbere passou por um grande constrangimento durante sua prova de salto à distância por conta de um leve problema capilar. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ela tomou distância e começou a correr, preparando-se para o salto que realizou mostrando uma tremenda habilidade. Não houve nenhum problema para sua performance, no entanto, um acessório que ela estava utilizando na cabeça não cumpriu corretamente a sua função. Antes do salto ser concluído, ninguém diria que ela estava usando uma peruca, mas depois do acessório sair voando da sua cabeça, não teve qualquer forma de disfarçar.
A peruca caiu com rendinha e tudo, até os grampos voaram da cabeça da atleta. Os comentaristas que narravam a prova e até outros funcionários do evento não conseguiram segurar a risada. No entanto, Okagibera não demonstrou constrangimento diante dessa situação, pelo contrário. Ela parecia ter muita maturidade e resiliência. Depois de saltar, se levantou e ficou simplesmente aguardando a medição. Depois que a caixa de areia foi liberada, ela caminhou até sua peruca e a apanhou do chão, recolocando na cabeça com areia e tudo, na maior tranquilidade. Durante as Olimpíadas de Paris, a jovem ginasta chinesa Zhou Yaqin, de apenas 18 anos, parecia meio sem entender o que estava rolando enquanto as outras duas atletas no pódio mordiam as medalhas. A tradição é comum entre os campeões, mas Zhou não sabia e ficou com uma cara de surpresa que foi parar na internet, cativando o público com a sua reação inusitada. Ao lado da campeã italiana Alice D'Amato e da também italiana Manila Esposito, Zhou ficou olhando com os olhos arregalados e depois só encostou a medalha na boca sem morder de verdade. Rapidamente o pessoal na internet começou a falar que a reação da chinesinha parecia coisa de irmã caçula, imitando as irmãs mais velhas. E foi aí que Zhou caiu nas graças do público. Eu完全想好站在领奖台的时候应该以一种什么方式去庆祝哈，因为在那个转播画面当中，大家其实印象很。A tradição de morder medalha não é nova. Na verdade, é mais antiga do que os próprios Jogos Olímpicos. O ouro, sendo um metal denso e rígido, não fica com marca de dente se você tentar mordê-lo. Antigamente, quando esse metal era mais comum no comércio, as pessoas tentavam mordê-lo para verificar se não estavam sendo passadas para trás com uma pedra qualquer pintada de dourado. Hoje em dia, quando ganhamos ouro, a quantia é tão pequena como em joias delicadas que não costumamos sair mordendo metal por aí. Mas a tradição entre os medalhistas permaneceu, apesar das Olimpíadas nem darem mais medalhas de ouro de verdade. É um gesto mais simbólico que Zhou provavelmente não conhecia. Seu momento imitando as italianas gerou vários comentários engraçados e fofos pelo mundo todo. Parece até uma fábula, mas a atrapalhada atleta espanhola Laura Garcia Caro perdeu a medalha de bronze nos últimos segundos da marcha atlética de 20 quilômetros no Campeonato Europeu de 2024. Ela estava tão próxima da linha de chegada, mas começou a comemorar a vitória antes de cruzá-la, dando uma brecha para a ucraniana Lyudmila Ulyanovska dar tudo de si para ultrapassar Laura nos últimos momentos da prova, roubando o terceiro lugar bem debaixo do seu nariz. Pois é, essa deve ter sido uma das comemorações mais curtas da história dos esportes. Faltavam só 5 metros para ela garantir a medalha de bronze, mas por não manter a concentração na prova, achando que ela já havia ganhado, acabou perdendo lugar no pódio. Em 2017, a capitã da seleção inglesa feminina de rugby, Sarah Hunter, passou por um vexame que deu muito no que falar durante a partida contra os Estados Unidos, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com uma forte determinação, a jogadora, que tinha 31 anos na época, tentava desempenhar seu papel, quando um dos adversários, em uma tentativa desesperada de impedi-la, acabou puxando seus shorts. O incidente deixou a atleta em uma situação constrangedora, exibindo mais do que gostaria para o mundo todo. Não é todo dia que a gente consegue ver a lua cheia em plena luz do dia. Esse momento foi capturado por diversas páginas que publicaram o vídeo ao redor da internet. Mesmo diante do ocorrido, no entanto, Sarah Hunter não se deixou abalar e seguiu firme, ganhando uma vitória de lavada 47 contra 26, que colocou a seleção na semifinal. Hoje em dia, Sarah já está aposentada do campo, mas continua na carreira de rugby como treinadora, cargo onde, até o momento, ela ainda não perdeu os shorts. Rebeca Andrade, a estrela da ginástica brasileira, chamou muita atenção durante as Olimpíadas de Paris. No entanto, um episódio que ficou marcado não aconteceu nas suas provas, mas sim em uma entrevista, onde ela revelou a forma completamente inesperada de se concentrar. Ou melhor, não se concentrar para competir. No mesmo dia em que trouxe para o Brasil uma medalha de prata na prova de salto, Rebeca revelou que, em suas próprias palavras, estava viajando na maionese, enquanto se preparava para a competição. Eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas eu não faço nenhuma, mas eu tava vendo bastante. Passei ontem o dia todo vendo isso. Tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa.
Em vez de se concentrar apenas nos movimentos ou na pressão da competição, Rebeca estava pensando em receitas, planejando o que iria cozinhar depois que retornasse ao Brasil. Bolos, cookies e até batata com queijo são algumas das ideias que passaram pela cabeça da ginasta momentos antes de saltar. Apesar disso parecer um tanto quanto estranho e até ineficiente para a preparação de uma atleta antes de realizar sua prova, a psicóloga Aline Arias Wolf, que acompanha a Rebeca desde a infância, disse que essa estratégia de viajar na maionese é na realidade uma boa forma de aliviar a tensão, ao invés de ficar muito estressada e se desgastar antes da hora. Rebeca abstrai quando não há necessidade, deixando seu foco apenas para o momento decisivo. No Mundial de Atletismo de Doha, que aconteceu no Catar em 2019, duas atletas chinesas, Ling Weikong e Meng Ji, fizeram parte de uma verdadeira maluquice durante sua corrida de revezamento e até viralizaram nas redes sociais depois de serem desclassificadas da prova por conta de suas atrapalhadas. No final da corrida, a China já estava em maus lençóis, tentando com muito esforço ao menos garantir uma medalha de bronze para seu país. No entanto, Ling Wei e Meng se atrapalharam na troca do bastão. A situação que já estava complicada ficou ainda pior, quando as duas começaram a correr na direção contrária e ultrapassaram a zona de revezamento ao tentarem desesperadamente corrigir o erro. A real head-to-head between Shelley and Fraser-Price. Real shame just seeing pictures here, the Chinese. Em uma prova onde milésimos de segundo podem fazer toda a diferença, o tempo em que elas ficaram confusas tentando revezar o bastão foi um absurdo. Mesmo depois de cruzar a linha de chegada, a China foi desclassificada por sua exibição desastrosa. No entanto, Ling Weikong e Meng Ji com certeza serão lembradas para sempre. Não pelo motivo que elas gostariam, é claro. Eloá Almeida Camelo, uma atleta de saltos ornamentais brasileira, vem surpreendendo a competição, se destacando com várias medalhas. Quando esse vídeo foi gravado, Eloá já era tetracampeã brasileira de saltos ornamentais, fora vários outros títulos que já havia vencido ou chego ao pódio. Isso só foi possível por ela treinar desde quando era criança. Ela já estava dando duro no Centro Olímpico do Gama, em Brasília. Ainda vamos ouvir falar bastante dessa saltadora profissional. Em 2024, ela completou 18 anos e agora está pronta para competir nas ligas mais famosas, como os próximos Jogos Olímpicos dos Estados Unidos. No entanto, vale lembrar que até as melhores atletas dessa categoria podem cometer erros imperdoáveis para os jurados, como, por exemplo, a própria Pamela Ware, que tem nada menos que 4 medalhas de campeonatos mundiais. Nas finais das Olimpíadas de 2020, no trampolim de 3 metros, o comentarista tinha acabado de falar sobre esse ser o salto mais difícil da prova, quando Pamela perdeu o ritmo e acabou sendo desclassificada. A pressão foi demais para Pamela naquela prova. Depois de perceber que acabaria se machucando por ter perdido o ritmo, ela precisou pular para dentro da água, entrando nela com os pés primeiro, o que além de gerar um redondo 0 para ela, acabou invalidando todo o seu esforço para chegar até ali. Ela ficou bem chocada, mas não tinha nada que pudesse fazer naquela situação. Se tivesse teimado e tentado acertar o ritmo novamente, provavelmente teria machucado o calcanhar ou algo pior, e no final, acabaria perdendo a competição da mesma forma. A atleta Beatrice Chepkoech acabou passando bastante vergonha durante uma edição do Campeonato Mundial de Atletismo em 2017, quando disputava a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina. Por incrível que pareça, Beatrice errou o percurso da sua prova, passando pelo lado de fora dos obstáculos, enquanto todas as outras competidoras foram para a esquerda, enfrentando os obstáculos de frente. Didn't realize they needed to cut inside for the water jump. That's this athlete in the world this year who then had to... O erro de Chepkoech custou sua possível colocação no pódio. Ela teve que voltar e caminhar pela água, perdendo preciosos segundos e ficando muito atrás das colegas competidoras. Caso ela tivesse seguido pelo percurso normalmente, poderia ter muito bem vencido a competição, pois seu desempenho estava excelente até aquele momento. O pior desse erro foi a vergonha que ela passou por ser um erro completamente amador, algo praticamente inaceitável em uma competição mundial. No entanto, vale lembrar que durante momentos de estresse e exaustão, esse tipo de equívoco nem deveria ser tão estranho assim. Mas por que não vemos mais casos absurdos como esse? Bom, esse é o nível de excelência dos atletas globais.
Ao se enganar, Chepkoech ilustrou como esses atletas precisam desempenhar o seu papel tão bem no aspecto não somente físico, quanto mental e emocional durante as competições. A ginasta americana Jordan Shields causou um bafafá durante as Olimpíadas de Paris 2024 por ter que, entre aspas, devolver sua medalha de bronze conquistada no solo de ginástica artística. O caso rapidamente caiu na boca do povo e se tornou uma das maiores polêmicas dessa edição das Olimpíadas, causando tanto indignação quanto gerando solidariedade nas redes sociais. Inicialmente, Jordan ficou na 5ª colocação com uma nota de 13,666. Porém, após a equipe dos Estados Unidos solicitar uma reavaliação da dificuldade de sua série, a nota subiu para 13,766, ultrapassando a romena Ana Barbosa, que havia marcado 13,700. A Romênia, por sua vez, recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, que decidiu reverter a nota de Jordan para o valor original, devolvendo o bronze para Ana Barbosa. A reviravolta gerou uma enxurrada de críticas contra Shields, que acabou ficando muito mal falada depois que Ana Barbosa chorou em público. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos relatou que a ginasta sofreu ataques dolorosos na internet, levando Ana Barbosa a se manifestar em defesa de Shields, pedindo empatia e respeito às regras do esporte. No final das contas, Jordan Shields voltou para o 5º lugar, mas se isso foi justo ou não, é bem difícil de julgar. Rolanda Bell, uma atleta panamenha, ganhou os holofotes durante sua participação no Mundial de Atletismo de Pequim, mas não pelo seu desempenho espetacular, muito pelo contrário. Durante a prova dos 3.000 metros com obstáculos, Rolanda cometeu um erro digno de aplausos, que a fez cair de cara no fosso d'água logo após saltar uma das barreiras, como se fosse uma mergulhadora profissional. Apesar das imagens impactantes de sua queda, Rolanda não sofreu lesões graves. Determinada a completar sua prova, ainda levantou e continuou correndo, mesmo sabendo que suas chances de classificação tinham ido literalmente por água abaixo. A queda deixou muito atrás das outras competidoras e ela cruzou a linha de chegada em último lugar, com um tempo de 10 minutos e 33 segundos, mais de 1 minuto depois da última atleta classificada para a final. O incidente foi difícil de engolir para a atleta, que viu seu sonho de brigar por uma medalha evaporar diante de todos os espectadores. No entanto, sua persistência em completar a prova, mesmo após um tombo tão dramático, também mostrou o quão grande foi seu espírito esportivo. Uma cena que fez o coração do torcedor apertar aconteceu com a jogadora brasileira de vôlei, Mari Aquino, central do Curitiba, durante um jogo de quartas de final contra o Minas na Superliga CIMED. Em um lance tenso, Mari machucou feio o joelho esquerdo, chamando a atenção da imprensa nacional. Seus exames mais tarde confirmariam que ela havia rompido os ligamentos e deslocado a patela. Sua rótula saiu do lugar na queda. Imagina só a agonia e dor dela nesse momento. Maiane. Aquele saque mais curtinho, Priscila para Galon, bola... É bem sério. Agora é sério demais. Dor que ela deve estar sentindo é algo inimaginável. Olha a repetição se você tem coragem. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Mesmo com a gravidade da situação, Mari surpreendeu ao sair da quadra andando, apoiada pela comissão técnica. Ela passou por uma cirurgia e a recuperação foi lenta, regada a esforço da atleta para voltar o quanto antes para seu time. Demorou mais de 1 ano e meio para ela voltar para as quadras, mas deu tudo certo. Hoje em dia ela já está aposentada, mas pode dizer com orgulho que já foi campeã lá fora, com passagens pela Turquia, França e Estados Unidos. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.